Pessoal, vamos compreender agora um pouco o que foi as cruzadas, como esse fato histórico contribuiu para a desestruturação do sistema feudal, ao mesmo tempo que contribuiu para o renascimento comercial e urbano e, consequentemente, para a introdução da Idade Moderna. Quanto à definição, ou seja, o conceito, entendemos cruzadas como expedições militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de reconquistar o Santo Sepulcro, ou seja, a terra prometida que havia caído na mão do domínio muçulmano. Esse foi o objetivo central. Porém, temos outros objetivos, chamados de secundário, que seriam a questão das terras, né? A questão da terra entra naquele ponto onde tivemos crises sociais porque não havia terra para todos os nobres, sabendo que a população ela tinha aumentado significativamente por conta das melhorias de técnicas agrícolas. As pessoas estavam vivendo mais e assim a herança deixada pelo senhor feudal já não bastava apenas para o filho mais velho, né? Que herdavam as terras, e o segundo filho que ia para a igreja. Temos agora 3, 4, 5 filhos que precisam de terra, então eles aceitaram participar das cruzadas porque o objetivo deles era conquistar novas terras. Temos outros objetivos econômicos, como os comerciais, certo? Que era poder trazer e levar mercadorias para comercializar na Europa. Trazer da onde? Trazer do Oriente, que era onde as cruzadas estavam acontecendo. E temos ainda também o interesse papal, ampliação do poder papal. Ele usou dessa guerra de reconquista da Terra Santa para resolver um outro problema que a Igreja Católica passava naquele momento. A cristandade ela estava dividida, então o Papa sugeriu que ela se unisse novamente à Igreja Católica Romana e à Igreja Ortodoxa Grega, se unisse em prol de salvar Jerusalém da mão dos muçulmanos, com a condição de que ambas aceitassem unicamente o poder papal como chefe absoluto da igreja, deixando de lado o patriarca, que era o chefe da igreja grega ortodoxa. Esse ponto 2.3, a questão social, se refere justamente à questão de terras, ok? Aqueles nobres que não herdavam terra de seus pais e nem iam para a igreja, aceitaram se aventurar nas cruzadas com o único objetivo de conquistar terras para si. A Terra Santa ela ficou no poder da Igreja Católica por algum tempo, mas logo depois eles perderam, devido a esse acordo com os monarcas, com os próprios turcos. Pessoal, vamos agora recapitular o que aprendemos na aula até então. As cruzadas não foram motivadas apenas pela religião, tiveram motivações secundárias, tanto da própria igreja como econômicas dos mercadores e sociais dos nobres que não conseguiram terra. Os cruzados conseguiram tomar, sim, Jerusalém depois de muitas cruzadas e muitas lutas, mas no século XVIII ela foi tomada novamente pelos muçulmanos. Pessoal, rapidamente vamos falar um pouco aqui sobre os problemas enfrentados e sobre os resultados das cruzadas. Vamos ter outras aulas específicas sobre isso, mas é importante citá-las agora nesse momento. Quanto aos problemas, foi muito difícil para eles chegar no Oriente e implantar o sistema feudal, já que lá o comércio era bem mais ativo, nunca deixou de ter comércio. Desde a queda do Império Romano até agora, nunca tinha deixado de ter comércio, coisa que aconteceu na Europa. Portanto, houve uma ocupação superficial dos cruzados. Também, por conta deles, a cidade de Constantinopla, que era uma cidade riquíssima durante toda a Idade Média, sofreu muitos ataques dos próprios cruzados, sendo saqueadas e os produtos roubados e levados para vender na Europa. Outro ponto problemático também foi vários grupos cruzados. Tivemos mais de um onde eles guerreavam entre si. Então, a Reconquista Árabe foi quando novamente a terra foi tomada da Igreja Católica.
isso no século XVIII, como dito anteriormente. Quais os resultados das cruzadas? Isso sim vai ser importante para a gente poder pensar no renascimento comercial e urbano e logo na Idade Moderna. Vamos lá aos resultados. Primeiro, os resultados econômicos. Houve a reabertura do comércio, já que houve essa troca de mercadoria entre o Oriente e o Ocidente, gerando as feiras medievais, os festivais, os burgos, o renascimento das cidades, ok? E novas profissões, para além do servo feudal lá na Alta Idade Média. Isso tudo, gente, gerou esse renascimento comercial e urbano. Tivemos resultados sociais. A população deu uma diminuída, né? Porque muita gente morreu e se expandiu para outros locais da Europa. Uma nova classe vai surgir. Essa classe vai ser muito importante, gente, durante a Idade Moderna, que é a classe da burguesia. Quanto aos resultados políticos, nós vamos ter, gente, o enfraquecimento dos senhores feudais, já que agora nós temos novas profissões, novos locais, que é na cidade que está renascendo. E também, algo muito importante, por conta que os objetivos da Igreja Católica não foram alcançados com as cruzadas, né, apenas os econômicos que tiveram sucesso, a Igreja ela vai perder força, dando espaço, assim, para problemas sociais entre os servos e os senhores feudais, problemas de comércio nas feiras medievais e necessitando da figura de um rei, um homem que pudesse unificar e resolver os problemas sociais daquele momento, já que a Igreja Católica não estava conseguindo. Pessoal, isso foi um mega resumo sobre cruzadas, certo? E eu vou deixar agora com vocês mais um vídeo, uma animação aqui, para vocês continuarem revisando esse assunto e fazendo com que ele faça mais sentido ainda para compreendermos o que foi a Idade Moderna. As cruzadas foram uma resposta à expansão do islamismo que crescia de forma acelerada desde o século VII. Neste vídeo, conheceremos todo o contexto deste movimento que marcou o início do fim da Idade Média. É um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. O termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que ocorreu. Na época, eram usadas, entre outras, as expressões peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguidos pela cruz presente em suas roupas. Foram 9 cruzadas oficiais do ano 1096 até 1272. Estas iniciaram após um apelo papal para que os cristãos católicos se unissem aos cristãos ortodoxos de Constantinopla para lutarem contra as tribos muçulmanas que ameaçavam invadir a Europa. Utilizando o ideário cristão da retomada de Jerusalém, terra dos feitos de Cristo, e oferecendo perdão aos pecadores que iniciassem essa jornada, os cristãos abraçaram o movimento lutando em favor da Guerra Santa. Dentre as cruzadas, os cristãos conseguiram dominar diversos territórios e nomes como Ricardo I, rei da Inglaterra, ou Ricardo Coração de Leão, passaram a ser famosos. A conquista de Jerusalém também ocorreu. Entretanto, com a atuação principalmente de Saladino, que unificou as tribos muçulmanas em prol da luta contra os cristãos, os territórios antes dominados foram reconquistados, o que tornou politicamente, religiosamente e territorialmente as cruzadas um movimento inútil. Se tratando da economia, entretanto, as cruzadas foram um sucesso. Após a Quarta Cruzada, conhecida como a Cruzada dos Comerciantes, os cristãos passaram a ter acesso ao Mediterrâneo, o que revolucionou o comércio e desenvolveu cidades como Florença e Veneza. Essa revolução comercial, então, favoreceu o crescimento da classe comerciante, que vai se tornando cada vez mais importante dentro da sociedade medieval, que anteriormente apenas considerava nobres e plebeus. Outro fator é que, com o comércio pelo mar, as culturas do Extremo Oriente e as até então esquecidas culturas da Grécia e da antiga Roma passam a ser retomadas. É nas cruzadas que o renascimento cultural tem seu estágio embrionário. Por fim,
As cruzadas foram um momento ímpar na história medieval, onde foi mostrado que o homem, por sua crença, pode atravessar grandes distâncias em busca de se redimir diante de seu Deus ou de acabar com uma possível ameaça à sua fé. Apesar de seus poucos frutos no âmbito religioso, as cruzadas foram importantes para grandes mudanças no comércio e na cultura, o que irá mudar os rumos da sociedade europeia medieval.